Bom, antes de começar esse vídeo, eu recomendo você pegar uma pipoquinha e uma Coca Zero. Sabe por quê, meus irmãos? Porque vai começar o REC na prática. Então, se você já pegou sua coquinha, sua pipoca aí, prepare-se porque a gente vai começar agora. Lembrando que a intenção do canal é sempre trazer na prática. Eu não gosto muito do teórico, mas eu gosto muito de praticar. A ideia do canal também é trazer esse lado para que você aplique, tá? Porque quando eu pesquisava situações ou coisas, tinha muito teórico, mas não tinha nada prático, nada mostrando ali na hora. Então, aqui tá com um conteúdo forrado de informações para você poder praticar e aplicar, fechou? Deixa o like, compartilha esse vídeo, porque isso aqui dá um trabalho. A gente tá gravando na véspera de Natal, tô gravando dia 24 esse vídeo para soltar dia 1º, porque esse clipe aqui vai sair dia 30, então eu quero que dia 1º as pessoas já vejam como foi feito. Isso aqui dá muito trabalho fazer, tá? Eu não ganho com o YouTube ainda, mas a minha pretensão é sempre poder ajudar vocês de qualquer forma. Isso aqui é uma forma de retribuição de tudo que eu já aprendi nesse YouTube, então eu quero sempre trazer o melhor para vocês. Tem muitas pessoas envolvidas, eu tenho que agradecer a Vilas Monte que cedeu o espaço, o equipamento aqui pra gente poder gravar esse conteúdo aqui agora de BTS para vocês. Agradecer o Ianco, o pessoal todo da Vilas Monte aqui, porque a gente sempre tá se ajudando. Eu vou deixar na descrição todos os Instagrams dele, vai lá, segue e compartilha. Então não deixe de fazer sua parte também, tá? Pra ajudar a fortalecer o canal. Então sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos conhecer um pouco sobre um pouquinho atrás das câmeras, tá? A Aline me chamou para mais um clipe que eu fiz mais um dia dela, vou deixar algumas imagens aí sobre esse clipe. Mas era uma câmera, uma lente, uma luz e um sonho, tá? E uma máquina de fumaça que eu tinha comprado também na época. Lembrando que esse clipe também é com uma estrutura muito reduzida de equipamentos, tá? Eu não levei equipamentos da Vilas Monte, eu levei, pra não ser sincero, uma lente só, porque eu fiquei com medo de levar mais coisas e eu decidi alugar lá de uns parceiros meus, que é o Arthur e o Julian. O que eu quero que você entenda, isso é para você ver que com pouco equipamento também dá para fazer um ótimo trabalho. Poderia ter mais? Senti muita falta de ter mais equipamentos, porque graças a Deus hoje eu consigo ter esse leque de equipamentos por conta da Vilas Monte. Eu pensei assim, cara, eu vou gravar isso pro canal porque às vezes é a sua condição. Você tem poucos equipamentos, você tem poucas luzes. E como que eu posso agregar isso, sabe? Como que eu posso pensar dessa forma para tentar trazer uma boa iluminação do mesmo jeito? Então, para vocês entenderem, a Aline é uma artista independente. Então, como eu já tinha feito o clipe dela passado, ela me ligou e falou, cara, eu preciso fazer um novo clipe, porque eu já tô com uma nova música, eu tô com várias músicas, só que dá pra gente fazer só uma agora. Eu ia tirar férias aqui da Vilas Monte e ia pra Rondônia de novo, só que eu ia fazer um casamento. Então eu falei, ó, tem um essa a data, você consegue? Ela falou, consigo. Então a gente foi, estruturou, passou 3, 4 meses estruturando todo o roteiro, toda a estrutura, porque a gente faz clipe, você faz baseado na música da pessoa. Só que ela tinha baixo orçamento. Então, para isso, a gente teve que fazer novamente na casa dela. O primeiro clipe também foi gravado algumas cenas lá, mas foram 4 diárias. Essa foi apenas uma diária. E creia ou não, foi tudo dentro de um quarto. Eu tinha que estruturar a luz, eu tinha que montar personagem, eu tinha que montar cenário. Antes de você estruturar um filme, um clipe, um curta-metragem, qualquer coisa que você for fazer, você precisa do quê? Roteiro, né? Então, como eu já disse, a gente sentou, passou 3 meses estruturando isso, conversamos, trocamos, vemos referências, eu fui mandando para ela, eu criei um grupo, a gente foi conversando ali, eu vi o que encaixava, o que não encaixava, e ela foi comprando as coisas pro cenário. Eu falei, ó, compra a luminária, compra plantas, porque isso vai se encaixar muito bem, eu vou conseguir depois justificar todas as luzes e tudo mais, certo? Mas, como eu não estava presente lá, eu não tinha ideia, mais ou menos assim, de tamanho ou proporção. Então, o que eu fiz? Pedi para ela medir o quarto, né, fazer a medição do quarto, e me mandar, porque eu já sabia que lente eu poderia usar. Se eu podia usar uma lente mais aberta ou uma lente mais fechada. Como a gente tem aqui na Vilas Monte, tem uma 16mm, e é um quarto muito pequeno, eu falei, cara, eu vou levar essa lente. Então eu usei 2 lentes para essa composição desse clipe, tá bom? Bom, depois do roteiro, eu já cheguei e consegui identificar quantas luzes eu ia precisar. Eu tinha comprado uma Amazon para mandar direto para lá. Eu já tinha minha câmera, né? Eu tinha comprado minha 7.4 já, então eu só precisava de 2 lentes, 3 cabeças de luz. Eu comprei também um lantern, um balão chinês, porque eu sabia que eu precisava de uma luz mais global. Como eu faria um quarto aberto, então a luz que vem é da janela. Então eu precisaria muito dessa luz mais global. Então a gente chegou na casa dela, montou todo o cenário, que eu não sabia como ia ficar, tá? Eu só pedi para ela comprar alguns elementos e nós dois, eu e ela, montamos juntos lá.
colocamos a mesa, o espelho e tudo mais, eu já sabia mais ou menos aonde colocar, mas o restante não fazia ideia, tá? Aí eu tinha pensado na cama, mas eu não tinha ideia do tamanho exato da cama dela. Eu pedi fotos, imagens, vídeos até, para mim saber mais ou menos visualmente a proporção de espaço, tá? Mas eu ainda assim caduquei cabeça para saber como eu ia fazer 4 pontos de luz ali nesse mesmo ambiente, tá? Porque, cara, é bizarro, é difícil. Bom, só para ter um parênteses aqui, a gravação estava marcada pro dia 30, tá? Então eu ia fazer o clipe do dia 29, ia viajar no dia 30 no outro dia para poder vir e voltar para São Paulo. Só que eu olhei errado a data ali, tive que mudar tudo porque eu viajava no dia 29 de madrugada. Então, dia 29 eu já tinha que estar no aeroporto porque eu viajava 2 da manhã. Então a gente teve que remarcar para um dia antes para a gente conseguir fazer o clipe. Olha a complicação que foi. Era para ser uma diária inteira e a gente teve que começar só à tarde porque ela tinha estágio de manhã, era o fim do estágio dela, a gente tinha que fazer. Então eu falei, ó, a gente começa 1 da tarde para fazer essa parte da tarde e depois a gente faz a parte da noite. E o que a gente fez? A gente trocou o período da manhã para ser amanhã no outro dia. Então foi praticamente 24 horas de gravação, cara. Então ficou muito cansativo para ela. Ela estava com medo de não conseguir se expressar bem, né? Porque, querendo ou não, ela incorpora uma personagem nesse clipe. Então ela estava muito, sabe, com medo, assim, de, tipo, nossa, será que eu vou demonstrar cansaço demais para fazer? Não sei que não vai ser bem feito, mas deixa a pessoa mais confiante possível, porque isso é muito importante, tá? Então é bom você conversar bem antes, estruturar ideias, deixar ela bem claro o que vai fazer. Você vai ver que durante o BTS eu vou sempre mostrando para ela poder se sentir bem, porque é mulher, cara. Mulher quer se sentir bem, quer se sentir bonita, então é importante você trazer isso para ela. Eu chamei o Arthur para poder fazer o BTS, para cobrir essas imagens para vocês. E também chamei o Julian para ser o primeiro assistente, porque, cara, ter um assistente no set é importante demais. Aqui eu tenho o Luiz, cara. O Luiz é um excelente assistente, eu não tenho o que falar dele. Então, depois que eu tive um assistente, quando a gente foi fazer aquele documentário lá, que eu vou trazer o segundo episódio em breve aqui para vocês, eu vi a importância, sabe? Não só lá também, eu vou ser bem sincero, não só lá. Aqui na Vilas Monte a gente faz vários trabalhos e é muito importante, cara. É muito importante ter um assistente. Então, eu sabia que eu precisava de um assistente lá. Só que não dava para levar o Luiz, porque o orçamento não dava, tá? Eu queria muito ter levado ele. Mas eu sabia que o Julian ia dar conta, e eu conversei bem com ele, expliquei mais ou menos a ideia de como vai ser, e ele foi um excelente assistente. Você vai ver aí que eu tive que fazer várias gambiarras, porque, como eu disse, né, eu tinha um equipamento muito enxuto, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar, porque chegando lá, eu fui montar a luz e foi uma complicação. Então, antes de tudo, antes de começar qualquer clipe, qualquer produção, o que eu faço? Eu já deixo tudo que eu vou precisar. Então, eu deixei as 2 cabeças de luz montadas. Eu sabia que eu ia precisar de um blackout para poder fazer contraste, eu preciso de sombra, sabe? Então a luz de ataque tá vindo aqui, como vocês estão vendo, e tem um contrastezinho aqui. Só que lá, como é um quarto que é branco, 100% branco, as 4 paredes são brancas, o que eu fiz? Eu peguei um tecido, peguei um tripé, que ele é lateral assim, eu não tinha visto esse tripé, parece um tripé de mesa, sabe? Coloquei em outro tripé, que é uma bela de uma gambiarra, e fiz um blackout. Coloquei um tecido e fiz isso como blackout pra gente ter contraste. Eu gosto muito de contraste e sombra, cara. Eu acho que é tão importante quanto luz. Toda vez que você chegar na casa de alguém, principalmente na casa ou no set que for, montou, separa as coisinhas, deixa tudo organizado, luz onde é luz, caixa onde é caixa, não deixa tudo jogado não, porque depois que você precisar, sempre vai ficar trocando, pega isso aqui primeiro, e vai saber tudo onde está, tá? Fora que a organização, para tudo, você serve para tudo, da sua casa, para o set, para o seu trabalho, onde você estiver, seja organizado, tá? Então vamos lá, olha o que eu fiz, tá? Primeira coisa que eu fiz foi pegar uma 150, joguei ela em direção à janela para poder voltar a luz. Só que não estava voltando muita luz por conta do ISOFILM. Então o que eu fiz? Eu peguei um isopor e coloquei na frente dessa luz que estava vindo de ataque da 150. Esse isopor estava vindo a luz e rebatendo essa luz nela e fazendo essa luz de ataque, tá? Então, tinha uma cortina aqui, então eu blackoutei o máximo com essa cortina para ter um pouquinho de sombra também. Joguei essa luz aqui e ela voltava com uma boa intensidade aqui, sem ser uma luz dura, porque ela estava vindo muito difusa, tá? Com isso, não estava tendo uma luz muito central nela, estava ficando muito lateral, porque você está jogando uma luz lateral e muita luz lateral. Então eu peguei outra 150 não, uma X100, peguei uma X100 e fiz uma luz de ataque nela. Como é um quarto global, né, uma luz global dentro de um quarto, a luz vai rebater e vai voltar, mas estava vindo com muita pouca intensidade.
Então eu fui lá, peguei uma X100, coloquei um dome de 60 e joguei essa luz de ataque aqui nela, como vocês estão vendo aqui no desenho, tá? Então vai aparecer mais a parte do busto para baixo. Então você tem que prender o seu cabelo, meio que prender, né? Deixar um pouco mais para cima aqui. Então é como se estivesse vendo ali, ó. Agora, Entendi. entendeu? Vai estar daqui para baixo, entendeu? Qualquer coisa pega minha 16 depois que eu fazer um detalhe. Agora finge como se fosse olhar bem perto do espelho. Isso, vai ser essa cena. Mas você tem um passo para a direita e um passo para a esquerda de margem, tá? Quando você joga essa luz de ataque na pessoa, vai vir muita luz, ela vai vir uma luz, mesmo que seja um dome de 60, vai vir uma luz preenchida, ela vai preencher o rosto dela inteiro. Então o que eu fiz? Eu peguei um tecido, um tecido de cama mesmo dela que ela tinha e joguei em cima do dome, porque a luz não ia vazar. Então ela fez uma sombrinha no rosto dela, sabe? Então uma partezinha do rosto dela ia ter um contraste. Sendo isso, como o quarto, mais uma vez, ele é muito pequeno e a luz estava vazando muito, né? Porque a gente tem uma intensidade muito forte dentro do quarto, jogando essa 150 aqui. O que eu fiz? Eu peguei esse blackout e coloquei aqui na lateral dela, porque aqui vai blackoutear e vai trazer sombra, vai trazer contraste. Então, a gente tem uma luz de ataque aqui na direita dela, justificando essa janela, e tem um contrastezinho aqui com o blackout, tá? Então, a gente tem esse contraste gostoso que eu gosto de trazer. Como o fundo aqui já estava um pouquinho escuro, então eu consegui trazer justificando esse contraste aqui, globalizando essa parte que tinha um pouquinho mais de sombra. Em todo clipe ou filme que você fizer, você não vai revelar a luz, cara. Você só vai justificar essa luz, tá? Então a gente tinha uma luminária aqui e o espelho que estava mostrando ela, a câmera como ela estava central para o espelho, central não, lateral para o espelho, e estava refletindo ela e o ambiente que estava lá atrás, depois, na próxima cena, eu tinha que deixar tudo da mesma forma, tá? Então, o que eu fiz primeiro, tá? Eu não tinha um ND, e isso é totalmente errado, porque primeiro a gente fotometra o fundo primeiro, vê a intensidade de luz que estava chegando, depois a gente faz a luz de ataque na pessoa. Só que eu não tinha ND. Quando você não tem essa solução, você tem que abaixar o ISO. Eu não gosto de abaixar o ISO porque eu gosto de usar, não forçar o sensor, que o S-Log, não sei se você sabe, mas a gente usa o ISO nativo, que é o 800, tá? Como eu tô gravando em log, em S-Log 3, então a gente sempre usa o ISO nativo. Mas eu não tinha que fazer, então eu tive que aumentar na velocidade. Geralmente, clipe é gravado em 60, porque às vezes eu preciso dar um slowzinho em alguma coisa e tudo mais. Mas eu queria sempre trazer a naturalidade da cena, porque ia ter muito movimento dela, tá? Então, movimento você não enxerga em slow, né? Então eu gravei em 24 mesmo, com um pouquinho menos de motion blur por causa da velocidade que eu tava, tá? Mas eu consegui muito trazer nesse clipe que eu queria, tá? Muito, muito, muito mesmo. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, já deixa nos comentários aí, eu tô pronto pra responder vocês, manda na DM lá, fala, cara, como é que você pensou nisso, como é que você pensou naquilo? Mas a ideia é sempre trazer essa prática para vocês poderem entender da melhor forma, tá bom? Montando todas as luzes lá, começando as primeiras cenas, eu fui fazendo a direção, exatamente enxergando na edição de como eu queria, tá? A Aline era muito boa atriz, eu não sei de onde ela puxou isso, né? Ela tem esse carisma dela, mas ela é muito boa atriz nessa questão de mostrar ali, entrar no personagem mesmo para poder fazer. Mas é sempre bom fazer várias vezes, tá? A gente faz uma vez, faz duas vezes, faz 3 vezes, porque na hora da edição você tem uma vasta demanda de takes ali para poder fazer a edição e achar a melhor correta para aquele tipo de cena, né? Lembrando que ela não ia cantar a música, tá? Ela só ia se expressar. Então, o que mandava muito mesmo ali era a expressão, de como ela arrumava o cabelo, de como ela passava, o jeito, o gesto, o rosto, a expressão que ela tava. Então, tudo ali ia mandar de acordo com o clipe, para juntar com a música e dar essa impressão do que a música quer passar. Então, eu sempre fui gravando e mostrando, ó, ajusta isso, ó, a gente não tá aqui. Até um ponto muito bom, que antes de começar eu defini o ponto onde ela estava. Por quê? Porque eu ia usar o foco 100% manual, porque eu queria que ela entrasse desfocada e quando chegasse na cena, ela estava focada, tá? Trazer esse linha de desfoque para como se a pessoa enxergasse exatamente aonde eu queria que ela enxergasse. Então a gente marcou 4 pontos onde ela poderia seguir ou não. Então nessa linha de ponto é onde estava o foco. Então ela não podia passar dessas margens onde a gente marcou no chão para ela poder saber aonde ela tinha que ficar. Que sabendo que essa era o centro que ela poderia ficar e ela não poderia ultrapassar essa margem aqui, que senão ela já ficaria desfocada. A intenção do vídeo vale muito, tá? Você só vai fazer esse tipo de técnica
quando a intenção do vídeo é essa. Eu deixei a câmera parada e fui fazendo vários cortes, porque a intenção é que ela estivesse com dúvida. Então ela ia trocar de roupa várias vezes, ia testar a roupa, eu ficava na dúvida se era essa, não, se ela estava bem arrumada, se estava bem vestida. Então, e no final ela ia se vestir para poder fazer outra coisa, trabalhar, enfim. Roupa e a maquiagem, tá? Vai ter essa música tocando de fundo, mas eu vou gravar com um boom aqui, que caso eu queira colocar um som de efeitos, depois eu sei o que colocar, tá bom? Joga em cima da mesa, tira o roupão e sai. Mas não é a abertura do roupão, vai ser no movimento de saída, tá bom? 3, 2, 1, gravando. Você já tem que vir mexendo um pouquinho, porque geralmente você vai pro espelho, você não vai chegar no espelho pra mexer, sabe? Você só vai conferir. 3, 2, 1. Quando você jogar a toalha, já vem puxando, porque senão se você puxar uma vez, vai mostrar aqui, ó, tomara que caia, entendeu? Pensa assim, quando você chegar aqui, você tem que estar abrindo, porque o seu reflexo ainda tá batendo lá, entendeu? Ó, veio, parou no foco certinho. Beleza. Jogou a toalha no lugar certo, puxou certo. Ó, mas tira mais, ó, pra quando você sair aqui, tá meio que caído, entendeu? Só isso, o restante tá ok. Pode tirar. Isso. Uma tentativa, tá? Ela quase caiu legal aqui. Então nessa segunda cena, ela ia começar a se maquiar pra poder sair e fazer os compromissos que ela tinha, tá? Isso eu falo a personagem, tá? Não ali. Então, eu precisava fazer ela de frente pra parede e se arrumando, tá? E ela, nisso ela tinha um espelhozinho lá, que ela ia se ver como a pessoa se maquiando no dia a dia, tá? Então, eu precisei fazer vários detalhes. Então, eu fiz detalhes dela pegando a maquiagem, dela passando a parte dos cílios e tudo mais. E pra essa iluminação, ainda queria trazer a parte global do quarto, mas também queria trazer um ponto de foco nela. A luz que a gente ia bater, continuei usando a 150 e batendo o rebatedor para voltar pro quarto, não ia ser suficiente para chegar nela, e ela não ia ter uma luz de ataque também. Como geralmente a luz do quarto é global, você enxerga a pessoa toda iluminada ainda, né? Mesmo que tenha um ponto de iluminação só, na câmera a gente não enxerga isso. Então o que eu fiz? Eu ia jogar uma luz direta, ia rebater com o rebatedor para voltar nela. Só que não deu certo, porque eu não tinha tripé para isso, não tinha tripé suficiente para isso. Então eu não tinha como colocar o rebatedor na parede para poder voltar. Então eu ia jogar uma luz direta, uma luz dura na parede para voltar nela, porque era branca. E o rebatedor ia ajudar um pouco nisso. Então o que eu fiz? Eu peguei o lantern, coloquei no tripé e o Julian teve que segurar o tripé. Mais baixo. O primeiro que você passou tá no direito? Então vira mais para mim. 3, 2, 1, foi. Isso, de novo, tá? 3, 2, 1, foi. Está se olhando? Então, esse lantern ia bater na parede, voltar, ia iluminar os pontos do rosto dela, ia iluminar as partes laterais que eu precisava, que era a maquiagem, que era, sabe, tudo que estava embaixo também iluminar. Como o lantern é uma luz global, é um globo, né, o famoso balão chinês, ele ia iluminar todo o ambiente que eu precisava, mas não ia iluminar todo o quarto, sabe? Ia iluminar só essa parte aqui que eu precisava, tá? Então, eu fui mudando de ponto durante o filme. Nesse clipe, cara, eu errei muito porque eu poderia ter feito muito mais detalhes, tá? Só que eu tava com muito medo do tempo. Lembrando, a gente tinha uma diária só. Eu fiquei com muito medo de não ter tempo de fazer tudo, de gravar tudo, então eu gravei muito pouco detalhe, eu devia ter gravado mais detalhes. Então eu podia filmar desse ponto aqui pra cá e desse ponto aqui pra cá. Eu vou trocar de cor aqui pra vocês poderem entender melhor com essa cor, tá? Mas eu tinha esse ponto para poder filmar, esse ponto para poder filmar, esse ponto para poder filmar, esse ponto para filmar, sem precisar revelar a luz, tá? Então por isso que eu precisava de uma luz mais global, sem revelar a luz. Então
Eu usei o lantern aqui, que iluminava ela e os elementos que eu precisava gravar, né, que são maquiagem e tudo mais. E tinha uma luz muito difusa, muito bem difusa, muito gostosa de trabalhar para poder fazer quanto gravar os elementos, quanto gravar ela também, tá? Então eu tinha esses 180 graus aqui para poder gravar e fazer todas as imagens que eu gostaria de fazer, tá? Grave o máximo de detalhes possível, porque o seu clipe vai precisar disso, tá? É um clipe de 3 minutos, eu precisava de cenas, e eu queria ter gravado cenas mais longas também, eu não gravei cenas tão longas, tá? Poderia ter feito outras cenas com mais tempo de vídeo ali, menos rec, mais tempo de vídeo. Fechou? Ótimo. Massa um pouquinho, gente. Você chegar pra frente, tá? Pode ser aí mesmo, se você conseguir. Por causa da luz lá. É aí mesmo, Juliana. Graças a você, mano. De nada, baby. Graças a você. Agradecimentos finais, Beleza, eu vou colocar Juliana. o seu nome maior. Você consegue tirar do próprio ou vai mais? Consigo. Então vai. Mas levanta um pouquinho mais ele. Isso. Bom, mudando de cenário, tá? A gente vai para a quarta cena. Eu estava conversando, parece que tudo vai dar certo, mas vai dar tudo errado. Então a gente precisava trazer esse sinal de confusão. Então essa cena também seria J-Cut. Eu faria ela num ponto, no quarto, depois no outro. Então, como eu ia pegar o quarto global, eu tinha que ter menos iluminação possível. Então, para poder fazer essa cena, eu só utilizei a 150 mesmo, continuando ela como luz de ataque, porque não dava para ficar mudando, tá? Então ela só batia a luz e voltava, e eu deixei ela no 100% para ter o máximo de intensidade possível para mostrar esse brilho no quarto, dizendo que era na parte da tarde, tá? Então a câmera eu posicionei ela no ponto lateral, onde eu conseguiria ter esse 180 graus global aqui do quarto, que ela poderia ficar andando desse ponto, desse ponto, desse ponto, desse ponto, tá? E eu continuei deixando a luminária sempre no mesmo lugar, sempre na mesma intensidade, para a gente não ter alteração, tá? Com tudo isso que estava acontecendo, meu maior medo era o quê? Ter sombra no sol. Então, sempre tem uma luz controlada ao invés de ter uma variação de luz. Mas, como eu estava justificando que era dia, que estava dentro do quarto e tudo mais, então essa variação, principalmente nessa cena, não ia me trazer desconforto na hora da edição, tá bom? Então, quando você for olhar uma fotografia ou fazer uma fotografia, olha o global, olha a cena. Quando você deixa a pessoa menor, você exala essa sensação de que ela está indefesa e tudo mais. Que é a sensação de pongê, tá? Esse ângulo que eu coloquei é um ângulo pongê. Contra pongê é quando a câmera está de baixo para cima, que dá essa sensação que a pessoa é mais alta, a pessoa está exaltada, ela está no poder, Então, como ela estava fora do controle, eu trouxe essa liberdade de sensação de dizer que ela estava mais baixa, que ela estava meio diminuída, estava mais recolhida, trazendo essa sensação de que, tipo, cara, não tô no controle da minha vida, sabe? Eu não tô no controle. E claro, a gente deixou alguns elementos aqui na cama para dar também essa sensação de confusão. Quando sua casa tá bagunçada é porque sua cabeça tá bagunçada, mano. Tá tudo bagunçado na sua vida. Então, mas essas roupas na cama era para dar essa sensação de confusão. Eu deixei sapato, outros elementos lá para poder dar essa sensatez de que ela tava... Então essa era uma das maiores cenas, tá? Então a gente deixou um tempo, fizemos várias e várias vezes para poder repetir e fazer da melhor forma possível, às vezes. E sempre nisso, cara, eu mostrava pra ela, tá? Como tá se sentindo, como é que tá, olha aqui, vê se tá tudo certo, é isso do jeito que você quer, como a gente pensou, tá tudo legal? Então, beleza, tá? Então eu tava com um roteirinho lá e a gente foi seguindo de acordo com o roteiro, mesmo tendo pouco tempo, porque o meu maior medo era o quê? O tempo baixar, o tempo perder luz e eu não ter mais essa possibilidade de poder fazer essa cena, tá bom? Eu precisava entender aonde o sol baixava, então eu fiz um cálculo onde o sol baixava, onde o sol ia, que horas que descia. Então ver tudo isso para na hora que você estiver fazendo em direção, você saber qual luz que você tem que utilizar, ou qual potência que você tem que utilizar e quando ser utilizado ela, tá? Então eu ainda continuei, nessa próxima cena eu ia fazer ela deitando, né, para depois ter uma continuação dela mandando mensagem, dessa justificativa, né? Então ia ter uma
continuidade, né? Tem cenas que tem continuidade, então você tem que prestar, é aí que você tem que ter o dobro de atenção, tá? Em questão de luz, em questão de enquadramento. Então, sempre quando você for fazer esse tipo de filme, cara, sempre busque vários enquadramentos, tá? Vai começar com um pongê, depois faz um contra-pongê, depois faz uma central. Claro, sempre lembrando no contexto do filme. Você lembra daquela que eu falei no outro lá? Por que eu gravei ela mais pongê, a câmera mais pongê, para dar essa sensação de encolhimento, de tristeza, sabe, de retrucada, assim. Então, tudo tem uma justificativa também, tá? Não é só posicionar a câmera nesse time também. Mas o quão mais você puder variar, ter essa variação, melhor e vai ficar mais dinâmico esse filme para a pessoa que está assistindo ter a mesma sensação que você quer passar. Nessa outra cena eu ia fazer ela deitando para justificar depois que ela estava escrevendo, mandando a última mensagem para ele, que a última mensagem é inclusive uma parte do trecho da música, para dar esse contexto, sabe? Eu acho, se eu não me engano eu acho que toda a nossa história vai ficar não sei o que da memória, tá? Então eu queria trazer essa sensação de pessoa que está assistindo, identificar junto com o clipe a sensação que ela estava tendo naquele momento, tá? Então, como era uma cena de continuidade, eu trouxe essa justificativa dela deitar e depois da deitada ela mandar essa mensagem para ele, tá? Sinal de confusão. Uma cena global, continuei usando a 150 aqui como refletindo a luz do quarto, para ainda ter essa reflexão. E somente isso, tá? E coloquei a câmera na parte onde eu queria que ela deitasse, né? Central, mas também mais pongê, assim, para mostrar que ela ia deitar e mostrar mais o rosto dela. Eu tinha feito uma cena mais baixa, porque como eu já tinha usado uma cena muito pongê na outra, só que ela não gostou do rosto dela. E aí tá a importância de você mostrar para cliente toda a cena que você vai fazer, acompanhar que ela acompanhasse. Então essa cena a gente fez 2, 3, até 4, 5 vezes repetições para ver o melhor enquadramento, tá? Lembrando, eu usei tudo manual de novo, tá? Todas as cenas foram feitas manuais, porque eu também não queria o pulo de foco. Na sensibilidade do foco você pode definir o quanto o autofoco vai vir, mas eu não gosto disso, tá? Eu gosto da pessoa sentar e já tá focadinha nela lá e trazer essa sensação de blur também na hora do movimento dela, tá? Então, como eu já tinha perdido muito por conta do que eu não tinha ND, então eu já trouxe esse blur no desfoque mesmo. Então a próxima cena é a cena à noite, tá? E para isso a gente tem que ter aquela luz noturna, tá? Tem uns profissionais que falam que é a luz da lua, outros já falam que é a luz sabe aquelas luzes de letreiro, de LED e tal, tudo mais. Mas eu digo que é a luz da noite porque assim, sempre tem um ponto de luz azul ou algo do tipo que a gente consegue justificar isso. Como eu tava trabalhando com muita luz quente e o contra da luz quente, né, na ciência da cor é azul, então eu fui trazer esse azul também pro clipe também, que é uma estética meio vintage, meio antigo, sabe? Lembrando que uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, tá? Nesse contexto, todas as cenas eu usei máquina de fumaça, principalmente para ter um reflexo de luz e para dar um cremezinho, sabe? Então, voltando para a luz, eu tive que amarrar uma corda no tripé. Eu joguei o tripé mais alto possível que dava e amarrei uma corda porque a janela dela era bem mais para lateral, assim, sabe? E era uma sacadona, assim. A gente estava no segundo andar. Eu tinha que deixar o tripé mais inclinado possível, sabe? Porque eu queria usar a posição da luz em outra posição. Mas essa posição ficou muito boa até, então deu super certo. Inclusive essa luz estava refletindo na parede do quarto. Como a gente ia filmar essa parte dela escrevendo, dela compondo a música depois e escrevendo várias músicas assim, sabe? Eu ia colocar 3 Alines nessa cena. Porque como eu pensei em fazer essa cena durante o dia, mas eu tava com medo da variação de luz. Quando você tem variação de luz, você não consegue colocar 2 personagens. A luz nessa personagem vai estar diferente da outra. Então, nesse eu tinha controle 100% da luz. Então, eu conseguiria colocar 3 Alines, né? 3 pessoas dentro de uma cena e parecer que tem 3 pessoas ali no mesmo ambiente. Mas, eu fui pensar na iluminação num contexto geral, tá? Então, o que eu pensei? Em pôr uma luminária atrás do espelho, porque tava muito escuro ali, tava com muita sombra. Pensei em pôr uma na mesa aqui, mas não ia dar certo. Ia utilizar a luminária que já estava lá no mesmo lugar, ela não ia mudar de lugar. Em vez de colocar outra luz em cima da mesa, que eu achei que ficou muito forte, eu não tinha ND para controlar a luz. Eu coloquei atrás do espelho, mesmo ela sendo uma luz um pouco mais forte, eu conseguiria justificar ela depois. Então ficou decidido a luz da luminária e a luz do espelho. Essa luz que estava entrando do quarto, eu queria que voltasse um pouquinho para ela, principalmente quando eu fosse usar esse ângulo aqui, ó.
quando eu fosse usar esse ângulo, eu queria que a luz lá de fora, né, a luz da noturna, viesse um pouquinho aqui de contra ela, tá? Mostrar um pouquinho desse azul também, trazer, porque eu já tinha muita cor quente ali das luminárias, tá? Então eu queria que voltasse um pouco e não estava voltando com a luz de ataque lá. Então eu coloquei uma X100, que ela é RGB, e trouxe no mesmo Kelvin dessa luz, né? Dessa luz azul, né? Para ela também, tá? Então eu justifiquei um pouco essa ambiência dentro do quarto, misturando essas duas cores que elas conversam muito bem. Cara, é muito da hora trabalhar com pessoas que você conhece, já tem um pouquinho de intimidade ali, principalmente o grupo, a equipe, assim, tá? Então, desde já faço meus agradecimentos aí pro Arthur, faço meus agradecimentos pro Julian, faço meus agradecimentos pra Aline, o marido da Aline, que é o Matheus, mano, super parceiro também. Além do dinheiro, cara, a gente tá trabalhando com sonhos também, sabe? Então, é uma cantora independente, cara, que quer fazer o melhor e trazer sempre o melhor. Ela canta super bem, bem pra caramba. Então traga essa segurança pro seu cliente, porque são pessoas especiais, tá mexendo com pessoas, cara. E faça como se fosse seu, tá? Pense como se fosse seu. Então vamos para essa parte onde tinha 3 Alines, tá? A gente ia fazer a Aline escrevendo, a Aline gravando já no celular ali um trecho da música e a Aline ali escrevendo no papel mesmo algumas partes que ela queria mudar e tal, tudo mais. Então essa sensação que a gente queria passar nessa parte do clipe. Nessa cena eu já imaginei que a sombra dela poderia invadir, tá? Então eu prestei atenção em qualquer tipo de sombra, até porque eu ia ter uma intensidade mais de luz para poder justificar a luminária, tá? Então eu coloquei uma X100 aqui com um difusor na frente, tá? Não era exatamente o difusor certo, mas era um difusor de rebatedor. Tem um rebatedor, vem um difusor dentro do rebatedor, tá? Então eu peguei esse difusor e difundi mais a luz aqui para não vir tão dura nela, tá? E coloquei a luminária justamente na direção dela para justificar que essa era a luz da luminária, tá bom? Aqui no espelho tinha a luz da luminária que eu coloquei atrás do espelho e temos a luz, né, vindo direta lá de fora, e para justificar essa luz eu coloquei uma vindo nela aqui para ter um pouquinho mais de intensidade vindo no quarto, como se essa luz que estava vindo da janela fosse um pouquinho mais global. Nessa luminária eu coloquei um leve difusorzinho nela para ela vir com menos intensidade, porque eu não tinha controle suficiente nela. Eu sempre recomendo comprar uma luz de LED que vem pelo celular, sabe aquelas luzes inteligentes, que aí você consegue controlar a intensidade, Kelvin e tudo mais, mas a gente não tinha lá, não conseguiu comprar para a gente poder ter no set, então eu não tinha o que fazer, tá? Então eu regulei a intensidade de cada luz aqui para nada ficar estourado nem nada, e tinha a linha do centro que ela ia começar a escrever e tudo mais, tá? Então a gente fez essa cena baseada nisso. Se você tiver alguma dúvida nisso, algum detalhe que eu não falei, deixa aqui nos comentários que eu vou poder te ajudar nisso e poder te responder da melhor forma possível. Então eu posicionei a Aline nos 3 pontos. Uma perto do espelho, onde eu já sabia que o reflexo dela ia bater no espelho. Uma dela central, sabendo que ia ter um pouquinho de sombra aqui nessa parte. E uma dela aqui, sendo como a luz estava lateral, a sombra ia vir lateral, né? Então eu posicionei ela exatamente onde ela tinha que ficar, para essa sombra aqui não invadir essa cena, que na hora que eu for fazer o corte, né, porque a gente faz um corte com crop no DaVinci, eu tenho 3 pontos de corte aqui, tá? Então, eu errei aqui, tá, gente? Mas é essa aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Então, eu tenho 3 pontos de corte aqui, então no DaVinci eu coloco uma cena por cima da outra e faço o crop aqui e fica perfeito, porque está totalmente estático, a luz não está variável, então não tem como errar nessa cena. Vocês podem ver aí na câmera que eu não capturei nada de áudio original. Todo o áudio que foi feito nesse clipe foi 100% de som de effects pós, tá? Então teve um trabalho muito bem elaborado aí de som de effects feito por mim ainda após a cena, que eu já sabia. Eu só deixei o volume da câmera no máximo, que eu já sabia que cena que eu poderia imitar depois na pós, tá? Porque filme é feito dessa forma, tá? Você acha que não, mas filme é feito... A maioria dos filmes aí, principalmente dos maiores orçamentos, são feitos um som de effects pós, mas essa é a intenção dessa cena aqui agora, e foi esse posicionamento de luz. Lembrando que se você tiver, mais uma vez, dúvida, mas cara, não deixe de curtir,
não deixa de comentar aqui. Se está te ajudando, se está te fortalecendo, se está entendendo sobre posição de luz, sobre intensidade. Tiver alguma dúvida, comenta. 6 anos aí praticamente já. 6 anos não, praticamente não, são 6 anos de audiovisual e eu aprendi muito nesses últimos 2 anos, principalmente aqui na Vilas Monte. Foi tudo o dia a dia, a prática, o conhecimento, buscando estudar. Estude, cara, é muito importante. Audiovisual não dá para você ficar parado. Estude, é muito importante você estudar. Tudo um pouco que você souber é melhor. Configuração de câmera, balanço de branco, ISO, velocidade, importante. Aplique, não só fique no caderno não, tá? Vai lá, pega a sua câmera, sai na rua, faça autorais. Já falei aqui no canal, faça autorais que vai te ajudar. Bom, ainda nessa cena eu tinha umas variações de ângulos para fazer, porque eu queria fazer um detalhe dela escrevendo, rasgando papel e tal, tudo mais. Então o que eu fiz? Eu peguei a 150 que estava aqui e joguei ela ali na luminária, porque a luminária não é suficiente para poder voltar a luz nela como eu queria que voltasse, tá? Então, a luminária da parte da cama, eu joguei um pouco mais para a lateral e fiz como se fosse uma luz de recorte nela, né, na parte esquerda. E essa luz da luminária aqui eu fiz praticamente de ataque, assim, sabe? Como se ela batesse no espelho e voltasse, mas eu justifiquei isso com a X100 que estava ali no dome, tá? E com o difusor também. E o difusor eu aprendi também com um prendedor de roupa, tá? Porque era o que eu tinha lá, a gente não tinha o prendedor que a gente tem aqui. Então, essa luz também faria essa luz de ataque nela aqui no rosto dela para iluminar bem. E eu estaria com aquela sombrinha e um recortezinho da luminária que ela tem em parte da cama, que daria também para justificar as duas luzes, tá? Sempre justificando as duas luzes. Então, eu tinha esse 90 graus aqui, mais ou menos, né? Para poder gravar ela. Então, tinha essas variações de ângulos que eu queria ter variado mais, tá? Eu queria ter variado nas 3 alinhas, mas eu fiz uma só. Então, como eu falei, tente variar mais cenas para você ter de objeções pro clipe, ao invés de você trabalhar com algumas só. Então, eu senti muita falta na edição depois de ter ainda essas cenas, sabe? Mas a gente tinha muito pouco tempo, já era praticamente 9 da noite e ela tinha que se maquiar ainda para fazer a última cena que era chegando. Então, a primeira cena a gente fez por último, porque ela tinha que dormir maquiada para acordar e a gente fazer a cena no outro dia acordando. Porque esse clipe, em contexto geral, era um loop. Isso. Isso. Aí. 3, 2, 1. Aí você rabisca tudo. Logo após isso, ela foi se maquiar. Isso demorou em média 1h30 e tudo mais. Então a gente aproveitou esse tempo para comer, para descansar um pouco. Demorou mais ou menos 1 hora ali e ela voltou. E a gente já ia fazer a próxima cena, que é a cena já dela chegando maquiada. Eu preparei a cena conforme ela fosse chegar. Então eu fiz a porta abrindo lá e depois ela chegando, deitando na cama. Então eu fui variando essa cena em várias opções possíveis, tá? A única coisa que eu mudei de lugar foi a X100, tá? Então, tirei da luminária lá onde estava para fazer a parte da mesa, joguei no mesmo lugar, justificando a luminária que ela tinha pequeno do lado da cama, na mesma posição de todos os outros das outras cenas. Depois, eu peguei a X100 e coloquei ela virada um pouquinho para a câmera para dar essa justificativa dessa luz que estava entrando lá de fora e virei um pouquinho mais para ela aqui para trazer essa brincadeira com a luz, né, e justificar a luz que estava vindo, que é a luz da noite. E posicionei a câmera no ambiente que eu pegasse toda a cama, tá? Para envolver toda essa amplitude da cama que ela ia deitar depois e eu ter essa continuidade de trocação de cena que eu iria fazer. Lembrando, eu gravei algumas cenas pensando em colocar lá no final. Então eu gravei uma variedade de cenas para não ficar igual ao começo. Nessas cenas, a única aberta eu fiz dela sentando na câmera, as duas outras foram fechadas. Eu queria fazer um pouquinho mais aberta, mas eu ia revelar muito as outras luzes, tá? Então eu tive que fazer um pouquinho mais fechado, dar esse contexto. Então eu fiz mostrando que ele mandou mensagem e tudo mais, depois eu voltei, virei pro outro lado, fiz ela olhando as mensagens. Lembrando, nessa cena também ela não gostou de uma cena que eu tava muito fechada no rosto dela, então eu coloquei ela no tripé de novo e fiz uma cena mais aberta, G de novo. Inclusive ela voltou muitas cenas por conta do cabelo dela, que ela gosta de um jeito que o cabelo dela fica, então
Sempre mostro pro cliente, porque isso é o ideal, tá? Depois eu tive que deitar na cama para poder fazer outras cenas, porque eu não tinha mais espaço, cara. Não tinha onde ficar ali para poder fazer a cena dela deitando. E nessa outra cena, eu coloquei um rebatedor pra luz que tava vindo de ataque da X100 voltar um pouquinho de intensidade no rosto dela. Então eu peguei o rebatedor, coloquei atrás da parede ali, encostado na parede, e essa luz que vinha da X100 batia no rebatedor e voltava nela. Então o rosto dela não ficou apagado. Então vamos para mais um desafio, tá? Fazer essa última cena. Nessa cena é uma sacada, então eu tive que colocar uma X100 no tripé no telhado. Então eu joguei a 150 lá fora no tripé, né, posicionado como se fosse essa luz noturna. E tinha a luminária dela que eu coloquei aqui na lateral para dar esse contraste de cor. E também joguei uma X100 aqui perto da escada, porque ia dar um reflexozinho, porque eu ia pegar um pouquinho da escada nessa cena, né? Como eu ia fazer uma cena frontal dela de costa aqui pra janela, eu ia pegar um pouquinho da escada. Então eu quis trazer uma corzinha como se fosse uma outra luz ali bem fraquinha de luminária, sabe? Eu fotometrei primeiro essas duas luzes e vi a intensidade que ela tá chegando para não ter nada estourado, tá? E isso, claro, a máquina de fumaça aqui difundindo essa luz e tendo esses reflexos de luz aqui. Então eu fiz dois ângulos diferentes, uma mais frontal, depois eu vim aqui com a câmera e fiz uma lateral pra gente ter uma segunda variação de cena, tá? Aí depois eu ia decidir se eu ia usar ou não. A cena exata que iria fazer era essa cena e depois eu ia ver se eu ia utilizar e acabei utilizando, que ia fazer muita falta se eu não tivesse gravado. Então mais ou menos a gravação ali entre 1h30 e 2 horas da manhã. O cabelo dela é muito difícil de secar, então essa cena do banheiro tinha que ser a última. E ela só ia tirar a maquiagem uma vez. Então a gente só tinha uma chance e tinha que fazer logo após a cena dela acordando. Indo pra cena dela acordando, eu usei a mesma iluminação. Eu tive que deitar ela na exatamente a mesma posição que ela terminou, que é aquela cena dela virando, que eu coloquei o rebatedor. Ainda deixei o rebatedor ali para voltar um pouquinho de luz nela, mas ela tinha que estar na mesma posição. Então eu usei a regra dos terços, tá, para poder fazer isso. Não ficou 100% correto, porque devia ser no tripé, tá? Mas como eu não tinha tripé, não tinha espaço, era o que tinha. Eu tava colado na parede, tava deitado, colado na parede. Eu tava aqui deitado na cama, apontado a câmera na mesma posição que ela terminou aquela cena que ela chegou da noite. E ela acordaria e ia tomar o banho, sabe? Para começar o clipe. Então por isso que ia ser um loop. Ali o final é o começo. Então ela ia sair dali e ia tomar um banho. Então a luminária eu deixei na mesma posição que eu terminei o clipe anterior. E eu só joguei aquela luz 150 mais central agora, não muito lateral, no isopor que estava ali do mesmo jeito que eu já expliquei para vocês, tá? Então essa luz ia preencher todo o quarto e aquela luz da luminária ia continuar mesmo, porque já estava ligado na noite que ela dormiu. E agora vamos para a última cena, que é a cena do banheiro, tá? Eu tive algumas complicações porque eu usar essa cena quanto de dia quanto de noite. Então, eu tinha uma parede muito pequena, um banheiro muito pequeno, só que era o maior banheiro que ela tinha. Então, eu tinha um box aqui nas duas partes e tinha a luz que eu coloquei mais pongê, assim, sabe? Eu ergui um tripé o máximo que tinha e colocaria uma luz pongê, porque eu queria dar a sensação de luz ambiente mesmo, tá? Como essa cena serviria para dia e para noite, eu não poderia colocar outro tipo de iluminação, tá? Então, eu só blackoutei eu não vou conseguir mostrar exatamente para vocês, porque eu só consegui gravar no final, que eu já tinha tirado um pouquinho das coisas. Mas eu blackoutei a janela dela um pouquinho e deixei só essa luz da 150 iluminando ela da parte lateral. O certo era eu ter filmado desse lado aqui, ó, porque eu ia ter contraste e sombra, mas eu não tinha espaço. Se eu fosse ficar lá, eu ia ficar do ladinho do chuveiro e a chance de molhar a câmera era bizarra, entendeu? E a gente até tentou fazer um pouquinho, mas não dava. O que dava para fazer era colocar uma haste numa assistente e colocar a câmera aqui, só que eu não tinha. Eu ia fazer o quê? Tava sozinho, não tinha mais assistente, não tinha nada, tinha que me virar. Então eu só tinha esse ângulo aqui para poder filmar, que eu filmei as costas delas, e esse ângulo que não é o correto, porque eu tava na frente da luz, eu não teria contraste nenhum, que inclusive eu sofri um pouquinho na edição para fazer o color, na lateral dela, tá bem fechadinho. Eu fiz mais aberto para me ter opção, mas o certo era ter feito mais fechado, tá? Mas eu só tinha esse ângulo aqui de mais ou menos 90 graus aqui para poder fazer. Essa foi a minha maior dificuldade. Qual que é a maior dificuldade? Ser tudo pequeno. Não tinha espaço, não tinha onde colocar, não tinha assistente, não tinha nada. Claro, nessa hora, tá?
Mas nos outros, a maior dificuldade de todos desse filme foi não ter espaço e ter um equipamento reduzido. Não tinha assistente, não tinha arte. Eu entendo que isso pode ser a sua realidade hoje, sabe? Então você pode ver o que eu consegui fazer com pouco recurso, com pouco equipamento. E essa cena do banheiro, como eu precisava de uma variedade muito rápida, eu tive que fazer tudo na mão. Bom, no contexto geral é isso, tá? O ponto que eu errei foi não gravar por mais tempos as cenas, tá? E não variar mais os ângulos. Eu não fiz isso por medo de tempo, tá? Mas eu errei, eu confesso que eu errei nesse ponto. Eu acho que eu deveria ter feito mais, mas isso não atrapalhou o contexto geral do clipe. Eu só acho que ficaria esteticamente mais bonito dessa questão de ter mais tempo, de mostrar, sabe, com mais calma a sensação que eu queria passar no filme. Sabendo de tudo isso, de todas essas coisas, eu queria muito saber o que você faria no meu lugar, se você mudaria alguma coisa, do jeito que você pensou. Então comenta aí, cara, curte, comenta, compartilha, do jeito que você pensou, olhando tudo isso, você acha que isso te ajudou? Você acha que você conseguiu entender mais sobre a questão da iluminação, como ela pode te ajudar, quanto a justificar, quanto a preencher a pele da pessoa, a preencher a luz de ataque, o blackout? Eu acho que foram ideias muito boas aqui que eu trouxe para vocês, que vão poder te ajudar nesse dia a dia. Isso serve pro seu dia a dia, cara, não é pro clipe só, tá? Essa justificação de luz, esse blackout, essa sombra, esse contraste, eu acho que vai servir também para você poder fazer seus conteúdos. Então, curta, comenta, compartilha, que isso me ajuda muito, cara. Então, obrigado, Aline, obrigado meus parceiros lá de Rondônia, obrigado Vilas Monte, porque, querendo ou não, aprendi muita coisa aqui, cara, me reúno com pessoas de diversas formas. E é isso, fica aqui mais um Rec na Prática, já vai vir os próximos que vocês gostam muito desses conteúdos. E fica o meu sincero e breve agradecimento, porque foi um trabalho, eu vou deixar agora esse trabalho completo aí para vocês poderem assistir e ver como ficou depois de todo esse BTS que a gente explicou aqui. Você não tem a sensação que parece que o destino brinca com a nossa cara? Tchau, tchau, beijo, a gente se vê. Eu queria que tivesse sido só mais um sentimento platônico que a gente tem que encarar desde a adolescência, sabe? Mas dessa vez foi diferente. Eu prometo que vou guardar com carinho na minha memória. Dá pra perceber pelo jeito que eu te olho, pelo jeito que eu me arrumo, que eu arrumo meus cabelos. Dá pra notar que eu me perdi no seu olhar. Teu cheiro me fez afogar nas ondas altas da sua doce voz, meu bem. Quando pensei que já te tinha, logo te vi perder a linha. Me deu adeus antes de começarmos nossa história, que só ficará na biblioteca da memória. Eu quero que você saiba que eu gostaria de viver isso com você. Mas, nossa, meu Deus, acho que pra gente é impossível isso, sabe? Lembro bem daquele dia em que te olhei e percebi que seu olhar cruzou com o meu, me deu vontade de viver mais. Ah, meu bem, nem sei se posso te chamar assim, depois de avistar o nosso fim, mas seu olhar ficou em mim, meu bem. Quando pensei que já te tinha, logo te vi perder a linha. Me deu adeus antes de começarmos nossa história, que só ficará
Não, eu não vou enviar esse áudio. Oi, tudo bem? Espero que você esteja bem. Tô passando só pra te desejar sucesso aí e dizer que, independente de tudo, eu tô torcendo por você daqui. Beijo.